Salve, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um dia onde a gente pode discutir um pouco e aprender um pouco mais, né, com esta bela obra chamada O Livro dos Espíritos. Claro que existem inúmeros modelos, né, e edições, mas as perguntas são as mesmas. Pode mudar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas as perguntas são as mesmas. As respostas são as mesmas. E hoje estamos aqui, Lucas, Renato e eu, para tentar auxiliar um pouco no nosso desenvolvimento, mas também, se você quiser vir junto conosco, aproveitar também desse encontro de confraternização de conhecimento. E nós estamos muito felizes com todo esse projeto e chegamos já no segundo livro. O Livro dos Espíritos é dividido em livros e nós estamos no segundo livro. Vamos falar sobre o mundo normal primitivo, né? Isso é questão 84, 85, 86 e 87. Se quiser acompanhar lá no livro, pegue, será muito bom, né? Então, com vocês, meus irmãos. Então vamos lá, começando com a questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Essa é uma das perguntas muito importantes, né? Porque o pessoal fala muito do umbral. Eu acho que nunca se temeu tanto umbral como se teme agora. Às vezes eu me pergunto se o inferno teve alguma repercussão tão grande quanto o umbral tem tido atualmente. Porque por muito tempo, meu Deus, pensar em ir para o inferno. Então a gente seguia todas as leis mosaicas, tudo assim, ao pé da letra, o máximo que dava, claro, né? E para não correr o risco de ir para o inferno. Ou ir para a esquerda, né, e não para a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente teve muito tempo, muitas coisas. Porém, por muito tempo, né, principalmente em religiões e cristãs, a vida continuava no mundo espiritual, mas apenas lá. Então, ou tu foi bom, ou tu foi ruim, né? Ou tu vai para o céu, tu ia para o céu, ou tu ia para o inferno. Existia ainda um nível intermediário que era o purgatório, mas nunca se falou nada além disso, a não ser que um era nuvens e o outro era fogo. A partir de André Luiz, começou-se a falar muito sobre a vida no mundo espiritual, né, de uma forma muito mais direta, aonde surge, deixa eu passar o caminhão, aonde surge a terminologia umbral. Claro que não foi com André Luiz, né? O Livro dos Espíritos é 100 anos antes, né, do livro Nosso Lar. Mas a terminologia umbral chega até nós através de André Luiz. Antes nós sabíamos do mundo dos espíritos, assim como dessa própria resposta aqui. Mas André Luiz ele traz uma narrativa muito grande do que é o mundo espiritual, tanto nas colônias densas, né, pois ele esteve em vales muito profundos por ter sido um suicida indireto, e também por estar em nosso lar, que virou um sonho de consumo de muitos espiritualistas. Não, se é para morrer, que seja nosso lar. Então a gente viveu os dois extremos. Mas como nós temos muito o conceito da maldade, do castigo em nós, então a gente associa muito o mundo espiritual àquilo, essas partes mais densas, mais sombrias. Mas nesses exemplos dados, e fora inúmeras obras, onde vem trazendo a comprovação, né, da vida espiritual, da continuidade, da sequência da vida espiritual, então nós sabemos que a vida, ela é além disso que nós conhecemos. Aqui uma pequena manifestação do mundo espiritual. Então, o mundo ali, como ele diz, das inteligências, isso é um ponto importante, porque o que é o espírito em nós? O mentor Oikenaz costuma dizer o ser pensante. O espírito é o ser pensante. Então aí é mais fácil entender
que é a inteligência. Então, o meu ser pensante me coloca na condição que eu vivo. Eu vivo mais sombras, eu vivo mais luz. Então, o ser pensante, o ser inteligente me coloca neste mundo das inteligências. Então, aí define aonde é o mundo dos espíritos, né? A pátria definitiva. Pode falar, Lucas. Estava pensando aqui, nessa pergunta, o Kardec faz a pergunta de um jeito que parece que os dois mundos são separados. Vai um para um lado, um para o outro, e cada um não se comunica entre si. Mas acredito que quando ele colocou essa pergunta, um mundo à parte, não no sentido de separação física, mas é porque são realidades totalmente diferentes do que é aqui, o que a gente percebe. Então, assim como a gente vive aqui de uma forma fechada dentro da nossa realidade, do outro lado, muitos espíritos também vivem fechados naquela realidade, porque não têm acesso ao que acontece na Terra. E aí, então, ele coloca isso, é um mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas, mas que mais tarde, ainda nesse livro, nessa parte dos mundos primitivos, ele vai explicar que eles se interconectam, sim, de maneira física. Eu gosto de acrescentar esse nosso estudo com as palavras do Espírito Miramês, do livro Filosofia Espírita. E ele comenta que o mundo dos espíritos é realmente o real mundo. O nosso aqui é só uma etapa que a gente vem para botar em teste as nossas qualidades, as nossa sabedoria, o que a gente aprendeu lá, a gente vem colocar em prática aqui. E ele faz um comentário bonito sobre a missão das religiões. A missão das religiões de todo mundo é colocar a criatura mais próxima ao mundo espiritual, ao mundo real. Ele fez um comentário também sobre a inteligência. A inteligência é um atributo do espírito e que, ao pouco, a gente vai descobrindo onde está essa inteligência, como ela nasceu e para onde ela vai nos levar. Por enquanto, a ciência está chegando perto do que é realmente a inteligência. Então, vamos para 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Assim não vale o Renato dando spoiler antes da pergunta, né? E é exatamente isso. Nós aqui somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Imperfeita no sentido de que nós estamos estudando e desenvolvendo as nossas inteligências emocionais, intelectuais. Então, as inúmeras inteligências que estão sendo desenvolvidas aqui. Para que vocês possam ter uma ideia, né? Isso está numa obra de Divaldo Pereira Franco, né? Mediunidade e seus desafios, se não me engano, o nome do livro, mas eu confirmo depois. E ele diz que inúmeros, o Espírito, né, diz que inúmeros irmãos alternam entre o mundo terreno e o mundo espiritual sem se dar consciência de que esteve em um e outro. Sem se dar consciência que esteve entre um mundo e outro, para ver o estado de alienação da mente. Ou seja, provavelmente não acredito em nada, não existe nada, então passa-se as vidas sem ver nada. Por isso que é muito importante a pergunta anterior para completar esta. Porque é um mundo das inteligências incorpóreas, ou o mundo dos espíritos. Lá, veja que toda a espiritualidade diz a pátria definitiva, né? E ao mesmo tempo nós sabemos que o grande movimento espiritual que existe ali, tanto voltado, focado na luz, quanto focado nas sombras, né? Nos equívocos, eles tentam manipular.
E aí a gente vê que ocorre o mesmo aqui. Quantas pessoas em massa começam a manipulação? Mas grande parte de tudo isso que nos chega aqui, ou diria 100% que nos chega aqui neste mundo, provém do mundo espiritual. Vem, é criado lá e materializa-se aqui. É a mesma coisa a explicação para doenças físicas. As doenças começam nos corpos sutis e começam a densificar até chegar na matéria. Então começa no mundo dos espíritos, no mundo invisível, e começa a manifestação de cada um dos corpos densificando até chegar na matéria. Então tudo que nós vivemos está interligado entre os mundos. Mas não podemos duvidar de que isso que nós vivemos aqui é uma cópia imperfeita do que existe no mundo definitivo. Você comentou sobre o livro Nosso Lar, né? Nesse Filosofia Espírita, ele comenta sobre no mundo espiritual existem cidades, colônias, edifícios, casas, e que tudo é feito com uma matéria mais rarefeita, que ela é obediente ao pensamento, e a gente é capaz lá, né, de movimentá-las apenas com o pensamento. Então, por isso que a gente escuta, a gente lê, né, nessas obras, né, a facilidade que é desmontarem as colônias, ou os espíritos mais equivocados ainda acreditam estar morando nos seus palacetes, interessante. Tem outro comentário que eu queria fazer, que a ciência está chegando nesse ponto de conhecer esse mundo espírita, o mundo espiritual, pelo conhecimento da antimatéria, e que ao estudar essa antimatéria a gente vai chegar mais próximo desse mundo espiritual que é o verdadeiro, né? Eu vou deixar para comentar no 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto, sobre um ou outro, incessantemente reagem. Isso aqui é muito interessante. Eu estava lendo um livro do André Luiz, Entre o Céu e a Terra. E mostra, em todos os livros do André Luiz, ele está em constante intercâmbio entre a Terra e as colônias. E nesse em específico, acompanhou um caso de reencarnação do Júlio. E o Clarencio, que era o mentor que estava coordenando os trabalhos junto do André Luiz, fez descrições tão incríveis. E aí ele mostra como que esses mundos estão correlacionados e como que a gente vê consequências físicas, coisas que a gente não consegue explicar, tem todas as origens de cunho espiritual e que parecem coisas aleatórias ou então inexplicáveis sob a ótica da medicina ou sob a ótica apenas material, mas que é perfeitamente justificável quando a gente põe a lente espiritual junto do cenário. Então ele mostra, por exemplo, essa mulher que estava no processo da gravidez e começou a desenvolver certos problemas de saúde que ninguém conseguia compreender. Mas o André Luiz, acompanhando a gravidez pela ótica espiritual, via que as perturbações que a mãe sofria eram por causa do espírito que estava em desequilíbrio reencarnante. Ele transmitia as vibrações desequilibradas para a mãe que estava gestando o neném. E quando eu vejo alguns comentários sobre vida após a morte, ou mediunidade, principalmente documentários de países estrangeiros, eles tratam o plano espiritual como se fosse algo muito, muito distante, algo muito difícil de ser acessado e algo misterioso demais. Eu adoro as músicas que eles põem, assim, um suspense, um mistério por cima. Como o Renato disse, a gente está descobrindo isso aos poucos, está alcançando isso. E a gente poder acompanhar como é essa descoberta em outros países, esses aprendizados, é muito interessante.
Porque aos poucos nós vamos descobrir que essa distância, esse véu de mistério não vai ter mais. E vai ser algo tão natural quanto é aqui agora, né? A gente interagindo uns com os outros. Renato, vai firme, irmão. Uma coisa que, para a gente que é ansioso e curioso, eu não consigo aguentar a curiosidade de saber esse mundo de lá. A gente sabe que os espíritos mais evoluídos, eles enxergam, eles interagem com os espíritos mais involuídos, mas o contrário não acontece. A gente não consegue interagir com eles que estão nas esferas mais superiores, né? Então eu fico sempre pensando nessa interação esses dois mundos, e às vezes a gente se pergunta, nossa, então para que existe realmente essa fase, né? Por que a gente não pode evoluir do lado de lá? Para que passar por aqui? Mas aí tem uma parte bonita aqui que ele fala, apesar de a gente se sentir órfão ou sozinho, a gente tem que pensar que Deus, a frase é a seguinte: Deus e seus agentes estão presentes na água que se bebe, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está tanto nas trevas como na luz, na alegria, na dor, na paz e nas tribulações. Olha que bonita essa misericórdia de Deus, né? Embora a gente não enxergue esse mundo que está aqui, junto comigo, a gente não está sozinho. Se a gente vai falar da misericórdia de Deus, há tantos exemplos assim, e a gente pode ver até, né, pode até parecer que eu estou puxando a brasa para o nosso assado, né? Mas a gente pode ver no trabalho que é realizado, nos feedbacks que chegam das pessoas aqui, lá desesperadas, e aí um simples olhar atento a elas, e isso modifica tudo, né? Mas tem algo muito importante, né? A evolução, ela não cessa em nenhum dos mundos, né? Eu diria que não dá para nem dizer quais dos mundos a gente aprende mais, se é no mundo espiritual ou se é no mundo terreno. Mas no mundo espiritual, no momento que a gente está ali, que é o período entre uma reencarnação e outra, que chama-se erraticidade, né? Pelo menos é a terminologia que Kardec coloca, né, em relação a essa existência, né, entre esse período, esse ato de tempo entre vir e estar lá. Que ali a gente aprende muito, ali a gente desenvolve novos conceitos, novos conhecimentos, novos estudos, para dar embasamento em tudo isso que nós vivemos aqui enquanto seres terrenos, em relação às vidas anteriores, aos períodos de erraticidades anteriores, preparando, né, se fortalecendo para uma nova vinda, mais fortalecido, com mais conhecimento. Então, esse processo de evolução, ele é constante. Por mais que nós pensamos em gráficos que uma hora a gente sobe, uma hora a gente desce, uma hora a gente sobe, uma hora a gente desce, a gente precisa entender que a tendência sempre é de alta. Existe uma tendência sempre de alta, de crescimento. E a nossa sensação de regredir, na verdade, não regride, estaciona. Estaciona porque a gente se dá conta. Quando a gente tem a ideia que regrediu, é porque o nosso intelecto já se deu conta que nós fizemos algo que nós já sabemos que não poderia ser visto com aquele olhar. Diante do que sabemos, né? O auto-julgamento. Mas então, esse é o processo de queda, mas a gente, na verdade, fica parado, estacionadinho ali um tempo, até começar a andar de novo. E este processo é muito bonito entre a interação dos dois mundos. Agora, é difícil parar para pensar, né, como que seria um coexistir, né, um não existir. Hoje, para mim, é muito, muito difícil pensar um mundo sem o outro aqui, né? A necessidade que um mundo tem com o outro. Se a gente vê nas esferas mais densas, né, a gente pega ali, por exemplo, os perseguidores espirituais. Eles estão ainda em outra camada. Seria
aspas, né? Botar aspas, colchetes, né? Tudo que tem para dizer assim, ó, é só uma hipótese. Seria um terceiro mundo, uma terceira fase de mundo, aonde as consciências estão muito materializadas, em cima de sentimentos e de emoções. Aqui é onde a gente vive, talvez um mundo um pouquinho mais liberto, aonde se tem a vingança, né, onde muitas pessoas buscam a vingança, mas a grande maioria busca a libertação de tudo que a gente vive. E o plano mais elevado, né, onde as consciências estão mais elevadas, aonde já se compreendeu tudo isso e ajuda os demais estágios da evolução, né? Então, para mim é difícil pensar como seria se um desses mundos, principalmente o nosso aqui, não existisse. Fazemos a 87? Bora. Então vamos lá. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Que pavor para muitos pensar o seguinte: em todo lugar tem espíritos. Ah, mas é a minha casa? Tem espíritos. Ah, mas eu estou no banheiro? Tem espíritos. Tem, em todo lugar. É algo impressionante. Mas não quer dizer que eles estejam nos vendo ou interagindo conosco. Mas isso iria muito tempo para falar sobre como muitos deles pensam. Porque existem espíritos que vivem ainda perdidos ao nosso redor, vivendo em determinadas épocas da história. E eles não veem nada além daquela visão, daquele período histórico que eles estavam inseridos. Guerras, conflitos, colonizações, enfim, são exemplos apenas. Mas o conceito muito bem definido que tinha, que paraíso era o céu, inferno era a crosta da terra. Talvez até pelo núcleo da terra ser uma bola de fogo, né? A gente sempre pensou o inferno, que é fogo para baixo, o céu, que é azul, que é lindo, paraíso, né? Então, a gente determinou espaços geográficos na visão de mundo espiritual. E hoje a gente sabe que não é isso. Tanto é que nós não temos a permissão de ver tudo. Quando um espírito benfeitor espiritual se manifesta para um clarividente, eu não posso falar de todos os clarividentes, né? Porque clarividência ela não tem limites. O limite é você que determina pelo estudo, pela pesquisa. Mas quando você está olhando neste ângulo, muitos dos espíritos luminosos, né, os esclarecidos, nós não vemos eles ao redor, mas eles estão ao redor. Por exemplo, hoje nós aqui gravando, é inevitável não pensar que os benfeitores espirituais responsáveis pela obra, assim como os nossos mentores, não estão ao nosso lado auxiliando em algo tão importante como esta obra. Essa obra tem uma importância incrível, mas eu não consigo vê-lo, nenhum deles. Eu sei pela maneira de pensar, pela maneira que conduz as energias, a maneira que traz os meus pensamentos, né? Então eu sei que eles estão perto por isso. Perto quer dizer, talvez não ao lado, mas eles estão ligados a mim neste momento. Agora, aqueles que são iguais a mim, que desencarnaram, que são iguais a mim, que pensam as mesmas coisas, hoje é sexta-feira, ou sextou, né? Hashtag sextou. Aqueles que dizem assim, tu te achei, tu não vai escapar daqui não, ou
aqueles que dizem assim, tá lá aquela pessoa que eu não suporto, vou atravessar a rua, né? Esses que pensam exatamente iguais a nós, esses são visíveis o tempo todo. Eles estão aqui ao nosso redor, nas ruas, nos lares, em tudo que é lugar, nas igrejas. O cara entra para rezar numa igreja, a igreja está sempre lotada. Está sempre lotada, as casas de Deus estão sempre lotadas, né? E aí entendam casa de Deus tudo, né? Entendam casa de Deus tudo. Absolutamente tudo. E então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a entender que eu só consigo ver aquilo que está igual a mim ou mais denso. É por isso que os perseguidores espirituais, eles precisam usar camuflagens para não ser percebidos, para não serem vistos, porque a sua densidade é tão grande que vai ser visto. Eles serão vistos, mas então eles se camuflam e são expertos nisso. Mas enxergar benfeitores espirituais, aí a conversa é muito diferente, porque depende da manifestação deles, da permissão deles, né? Eu lembrei tem uma cena do filme do Nosso Lar que André Luiz vai visitar os seus parentes aqui na Terra, e daí ele acaba se deparando com um cenário que ele ainda não estava preparado emocionalmente. Naquele mesmo instante, a baixa vibração dele, ele se vê no umbral. Então eu fico pensando, nesse comentário que o Jorge acabou de fazer, é como se a gente vivesse realidades paralelas, onde eu estou aqui nesse momento, mas ao mesmo tempo devem ter outras realidades paralelas, como se fosse algum espírito que está na Idade Medieval. Então todo o cenário aqui é como se fosse da Idade Medieval, não é essa mesma casa, essas mesmas paredes, é outro cenário totalmente diferente. Interessante pensar nisso, né? Teve uma vez, numa reunião de desobsessão, chegou um espírito, na verdade ele não era um perseguidor, ele só foi recolhido. E aí nós começamos a questionar ele, né, do que ele estava fazendo, de onde ele vivia, porque ele tinha uma maneira de falar muito, muito peculiar, assim. E aí ele nos relatou que ele estava na Guerra dos Farrapos, uma das revoluções que ocorreu no Rio Grande do Sul. E ele disse que ele estava sentado. Eu me encontro sentado ainda debaixo de uma árvore. E aí, no primeiro momento, eu pensei assim, como assim? Revolução Farroupilha? Guerra dos Farrapos já foi há muito tempo atrás, né? E como que ele está vendo esse cenário aí? Aí eu comecei a questionar, tá, mas o que tem ao teu redor? Eu escuto muito tiros, né? Eu escuto muita... Não, mas olhe bem o que está acontecendo e tudo. Até que ele se deu conta que ele foi baleado debaixo da árvore. A partir do momento que ele reviu a cena, é que ele começou a se dar conta que tinha desencarnado. Que até então, para ele, na consciência dele, ele levava a vida normal. Né? Então isso é muito estranho. E aí veja o livro que eu citei agora do Divaldo, né? E vou trazer tudo direitinho, até eu vou ler a parte, futuramente eu leio a parte para vocês. Há muitos que nem percebem a mudança entre um mundo e outro, nem se dão conta de estarem em um mundo ou outro. A minha pergunta, Jorge, nessa confusão de cenários, tem você na sessão de desobsessão, esse espírito que está na Guerra de Farrapos, nesse cenário Matrix, qual que é o que vence? Quem que está no cenário verdadeiro? O do amor. A verdade, não existe um cenário verdadeiro, né? Ele está na cena dele, eu estou na minha cena aqui. Eu nem penso como mundos paralelos. Eu penso o seguinte, os olhos que o Lucas está vendo lá em BH é muito diferente dos olhos do mundo que eu estou vendo em São Paulo, muito diferente do mundo que tu está vendo aí nos Estados Unidos, né? E qual dos três mundos está certo? Os três, porque é aquilo que está sendo visto, né?
Agora, quando tu vê que é um mundo histórico que já não existe mais, então tu não tem como chegar e dizer o seguinte, ó, lamento dizer, né? Tu te perdeu na jogada, tu morreu e ferrou. Não tem como dizer isso. A gente não dá uma notícia desse jeito para ninguém. Então a gente começa a mostrar ao redor o que tu tá escutando, o que tu tá vendo, o que aconteceu, para que ele se dê conta, porque ele assistiu o desencarne. Aí ele conta, eu senti algo muito quente no meu corpo, né, como se o meu corpo tivesse aquecido demais. O projétil, né? Caramba. E aí, olha para você, olhe aonde qual parte do corpo está aquecendo mais. Aí ele olha, mas eu tô sangrando. Aí ele começa a se dar conta. Aí começa o despertar. Nossa, quer dizer que eu morri? Não, o senhor não morreu, o senhor está vivo, o senhor está conversando comigo. Aí entra toda a parte de orientação do espírito, né? Caramba, que legal. Aí já vai os espíritos que são responsáveis por aquele resgate, já aparecem, já começam a conduzir, mostrar os novos mundos, novos horizontes para ele, e já coloca ele geralmente em estado de sono, coloca nas macas e conduz para o mundo espiritual. Que legal. É uma misericórdia de Deus em todos os lugares. Esse finalzinho da resposta explica isso, né? Os espíritos são potências da natureza que Deus serve para a execução dos seus desígnios. Ele não age diretamente sobre nós, mas através de outros filhos, através de outros espíritos, para fazer cumprir as suas leis. Exatamente. Eu acredito que está de bom tamanho nossa reflexão, né? Obrigado, Lucas. Obrigado, Renato, pela simplicidade, pela doçura, da maneira que vocês falam. E obrigado vocês que vieram aqui prestigiar, assistir, nos acompanhar, estudar conosco. Tem sido um desafio muito grande, né? Tudo isso para nós. E até porque como os horários de gravação são bem peculiares, assim, né? E bem cedo da manhã. Então a gente organiza, às vezes vem uns, às vezes vem outro, para a gente poder produzir o conteúdo sem pesar a ninguém. Mas obrigado por vocês estarem juntos. E desejamos que este fim de semana, ou que o dia que você escutar, seja repleto de bênçãos e que estes benfeitores espirituais que nos orientam e nos acompanham neste momento esteja presente na sua vida no momento em que você também estiver aqui acompanhando conosco. Não só nesse, mas em todos. Desejamos um abraço muito grande, paz e luz.